Bora mergulhar num dos começos mais poderosos e, olha, mais desafiadores de toda a história da filosofia. Usando como base a análise de Rodrigo Ribeiro de Assunção, a gente vai decifrar o prólogo de Assim Falou Zaratustra para entender a mensagem central dele, a superação. Essa frase aqui, ela dá o tom de tudo. É a grande provocação do Zaratustra, o coração da filosofia dele. Mas afinal, o que significa superar a si mesmo? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos conhecer o nosso protagonista. Zaratustra não é um sábio qualquer, não. A jornada dele não começa com uma busca, mas sim com um transbordamento. Pensa só, Zaratustra passou uma década inteira sozinho, recluso numa montanha, cultivando o espírito. E a solidão não o deixou amargo, muito pelo contrário. Ela o encheu tanto, mas tanto, que ele agora sente uma necessidade, uma urgência de descer e compartilhar tudo aquilo, de se esvaziar. O coração dele, como a análise aponta, se transformou. E aqui, logo de cara, Nietzsche já chega subvertendo uma das ideias mais famosas da filosofia. Para Platão, a iluminação era sair da caverna, sabe? Fugir deste mundo para encontrar a verdade lá fora. Zaratustra faz o caminho inverso. Ele encontra a sabedoria dentro da sua solidão, afirmando este mundo. Para ele, a iluminação não é uma fuga, mas um mergulho de cabeça na própria existência. Ao descer, Zaratustra tem o seu primeiro encontro. E é nesse momento que ele dá de cara com o evento filosófico que torna toda a missão dele necessária. Ele encontra um santo, um homem que, assim como ele, escolheu a solidão. Só que o motivo do eremita foi o desamor pela humanidade, e ele dedica a vida a louvar a Deus. Ele representa, na verdade, um jeito antigo de pensar, completamente por fora da mudança sísmica que já tinha acontecido no mundo. E aqui está o ponto-chave. A morte de Deus não é uma proclamação de ateísmo, de que Deus não existe. É a constatação de um fato cultural. A base, o fundamento sobre o qual toda a moralidade ocidental foi construída, desmoronou. A crença que dava sentido a tudo perdeu a força, deixando um vazio gigantesco no lugar. A reação de Zaratustra é de puro espanto. Como assim? Como é possível que esse homem santo não saiba da notícia mais importante da era moderna? Essa ignorância do eremita revela a Zaratustra a sua verdadeira tarefa. A humanidade ainda não entendeu as consequências disso e alguém precisa anunciar. Zaratustra então chega numa cidade e se depara com uma multidão no mercado. E com o caminho antigo desaparecido, ele apresenta uma escolha, uma encruzilhada para o futuro da humanidade. Essa é a grande questão. Se não somos mais criaturas com um propósito divino, o que a gente é? Somos um beco sem saída? Um ponto final? Ou somos, talvez, uma ponte para algo muito maior? E aqui estão as duas opções que ele apresenta. De um lado, o super-homem, o Übermensch, aquele que, nesse vazio deixado por Deus, tem a coragem de criar os próprios valores, de abraçar a vida como uma constante superação. Do outro, o último homem, que é o maior perigo que Zaratustra vê, aquele que só busca conforto, segurança, uma vidinha sem riscos, pequena, medíocre. Ele diz: nós inventamos a felicidade, mas é uma felicidade de rebanho, o fim de toda grandeza. E qual a resposta da multidão? Risada. Eles zombam de Zaratustra. Eles não querem ser uma ponte para algo maior. Eles querem ser o último homem. O primeiro discurso de Zaratustra é um fracasso retumbante. Mas aí, um evento totalmente inesperado acontece na praça. E Zaratustra usa isso para criar uma das alegorias mais poderosas de toda a filosofia. A atenção de todo mundo se volta para um equilibrista que começa a sua travessia perigosíssima entre duas torres, bem acima da multidão. Zaratustra aproveita o momento. Aquele equilibrista ali, ele diz: somos nós. Essa é a condição humana. É uma travessia perigosa, cheia de riscos, onde a queda é sempre uma possibilidade real. Uma existência totalmente precária, instável. E aqui está o pulo do gato da alegoria. O ser humano não é um destino, mas uma passagem. Uma corda bamba entre o passado animal e o futuro potencial do super-homem. Viver e estar nessa corda é ser essa travessia perigosa. A alegoria se desenrola de uma forma trágica, mas é desse fracasso que Zaratustra tira a sua lição mais importante e nos dá a essência da sua mensagem. Pois é, o equilibrista é derrubado e morre. E ao cuidar do corpo daquele homem, Zaratustra entende o seu erro. Ele não estava ali para liderar uma multidão passiva, um rebanho. Ele estava, na verdade, procurando por outros criadores,
por companheiros que tivessem a coragem de andar em suas próprias cordas bambas. Então, o que é essa tal de superação? Dá pra gente resumir em 3 passos. Primeiro, encarar a realidade de que não existe um sentido pronto, dado de bandeja. Esse é o vazio da morte de Deus. Segundo, dizer sim para tudo que a vida traz, o bom e o ruim, o que Nietzsche chama de amor fati, o amor ao destino. E terceiro, a partir dessa afirmação total, criar ativamente o próprio sentido, os próprios valores. Esse é o caminho do super-homem. E assim, o prólogo de Zaratustra nos deixa com esta pergunta: se a essência da condição humana não é ser um ponto de chegada, mas uma travessia contínua, uma ponte, a questão que fica é: para onde a ponte de cada um está levando?